aos anais da exploração espacial, um nome brilha como uma estrela solitária no firmamento da história. Laika. Esta pequena cadela, de origens humildes e destino grandioso, tornou-se o primeiro ser vivo a aventurar-se além das fronteiras terrestres, transcendendo os limites da atmosfera para adentrar no vasto desconhecido do espaço. Nascida nas ruas de Moscou, na Rússia, Laika foi escolhida para participar de uma audaciosa missão espacial conduzida pela União Soviética. Em um gesto que misturava coragem científica com controvérsia ética, ela foi selecionada para embarcar na nave espacial Sputnik 2, lançada em 3 de novembro de 1957. Laika, cujo nome significa latido em russo, não apenas representava a conquista tecnológica de enviar um ser vivo ao espaço, mas também simbolizava a busca da humanidade pelo desconhecido, sua curiosidade insaciável e seu ímpeto de desbravar o universo. Laika, a cadela pioneira enviada ao espaço em 1957 em missão sem retorno. Há precisamente 67 anos, um ser vivo partiu, pela primeira vez, do planeta Terra em direção ao espaço. A cadelinha Laika, lançada no satélite russo Sputnik 2 em 3 de novembro de 1957. A pioneira de 4 patas não regressou. Tornou-se a primeira vítima das explorações espaciais, liderando uma lista que aumentaria ao longo do tempo com outros animais e seres humanos. Entre 1948 e 1961, 48 cachorros, 15 macacos e 2 coelhos abriram caminho para descobertas no espaço, sendo que 27 deles morreram em acidentes e devido a circunstâncias imprevistas durante a empreitada. Laika foi o único animal deliberadamente enviado para uma morte certa longe da Terra. No auge da Guerra Fria, o líder soviético Nikita Khrushchev, que assumiu o comando da União Soviética 2 anos após a morte de Joseph Stalin, se envolveu em uma corrida espacial contra os Estados Unidos, uma disputa de poder amplamente exposta em propagandas nos dois países. Os dois impérios tentavam expandir suas esferas de influência no mundo, conquistar o espaço. Seria uma demonstração de poder, tecnologia e desenvolvimento. Se por um lado Khrushchev alocou enormes quantias de recursos para a pesquisa espacial, a pressa impedia um trabalho sistemático e detalhado. O primeiro satélite russo desocupado entrou em órbita em 4 de outubro de 1957. Entusiasmado, o líder da União Soviética exigiu do engenheiro responsável pelo programa espacial, Sergei Korolev, algo notável para o 40º aniversário da Revolução Comunista. Korolev propôs, então, enviar uma cadela ao espaço. Como naquela época não tinham tecnologia suficiente para garantir o retorno do satélite, o animal estaria sendo enviado para a morte. O pesquisador Alexander Nikonov sugere que Khrushchev tenha concordado porque nunca teve um cão na vida. Durante muitos anos, o governo soviético divulgou a notícia de que Laika teria morrido, sem dor, após uma semana em órbita. Mas hoje já se sabe que a cadela morreu 6 horas após o lançamento, devido à combinação de problemas respiratórios e uma parada cardíaca após o superaquecimento da cabine. A primeira evidência das circunstâncias da morte foi apresentada em 2002 no Congresso Mundial do Espaço, em Houston, Texas, por Dmitry Malachenko, do Instituto para Problemas Biológicos de Moscou. Seu legado ecoa através das décadas como um símbolo da coragem e do sacrifício dos animais que contribuíram para o avanço da ciência e da exploração espacial. Embora sua vida tenha sido curta, seu impacto foi imortalizado na história da humanidade. Alguns critérios eram seguidos para a seleção dos cães que poderiam ser enviados ao espaço. Primeiro, devido ao tamanho do foguete, o animal deveria pesar no máximo 7 quilos. Cães de raça e com pedigree foram considerados muito mimados e incapazes de alcançar bons resultados nos treinamentos de sobrevivência em situações extremas. Portanto, o grupo de cães cosmonautas foi recrutado principalmente das ruas. Laika, por exemplo, vagava pelas ruas de Moscou quando foi recrutada. Os especialistas preferiam trabalhar com fêmeas por considerá-las mais disciplinadas, e os animais de pelo liso
eram considerados mais adequados para a instalação de sensores. Dos 10 candidatos pré-selecionados para o teste final, resistência na câmara de pressão centrífuga, 3 se destacaram: Albina, Laika e Muku. Albina estava grávida. Muku foi rejeitada por ter curvas nas patas que não eram consideradas fotogênicas. Laika foi escolhida para morrer no espaço e entrar para a história. O Sputnik 2 não foi tecnicamente projetado para pousar. Era um cilindro com cerca de 4 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Laika estava em uma cápsula do tamanho de uma máquina de lavar roupas, com um dispositivo para regeneração química do ar e um alimentador automático que abria, 2 vezes por dia, a tampa de um recipiente com uma mistura de nutrientes gelatinosos. Cirurgiões implantaram nas costelas de Laika um sensor para medir a respiração. Um sensor para medir o pulso foi implantado na artéria carótida. Também foram ativados dispositivos para medir temperatura, pressão e realizar cardiogramas. Nos últimos dias antes do lançamento, a cadelinha foi colocada em uma cápsula todos os dias, por várias horas, para que se acostumasse com a situação. No entanto, a história de Laika é marcada por uma tragédia silenciosa. Os cientistas sabiam que sua jornada seria sem retorno, pois na época não havia tecnologia para trazê-la de volta com vida. A corajosa cadela foi equipada com dispositivos para monitorar seus sinais vitais e seu comportamento durante a missão, mas sua sobrevivência estava comprometida desde o início. Os sensores implantados em Laika mostraram que, durante o lançamento, o ritmo do batimento cardíaco da cadelinha aumentou significativamente, ficando 3 vezes mais alto do que em estado de repouso. Demorou 3 vezes mais para o pulso voltar aos níveis pré-lançamento do que o tempo registrado em testes centrífugos feitos com ela antes do lançamento. Um indicador do alto grau de estresse sofrido por Laika no trajeto ao espaço. Sensores de temperatura mostraram que a umidade e temperatura da cápsula onde a cadela estava aumentaram pouco após o início da missão. A temperatura chegou a ultrapassar 40 graus Celsius. 6 horas após a decolagem, os sensores registraram a parada cardíaca de Laika. Estava claro que a cadelinha havia morrido, devido ao superaquecimento da cabine e ao estresse. O satélite com o corpo de Laika fez 2.370 voltas em órbita e pegou fogo ao entrar na atmosfera em 14 de abril de 1958. O governo soviético ocultou a informação sobre a morte de Laika. Por uma semana, os jornais locais publicaram boletins informativos sobre a saúde da cadelinha, que na verdade já estava morta. A informação repassada dava margem para que a população pensasse que ela poderia retornar. A mídia global se maravilhava com o feito soviético e expressava preocupação com o viajante de 4 patas. Mas quando a agência de notícias soviética comunicou que Laika foi sacrificada em órbita por razões humanitárias, os aplausos deram lugar a protestos de defensores dos animais. Centenas de cartas foram enviadas a Moscou e às Nações Unidas, denunciando a crueldade do programa espacial. Algumas argumentavam que seria melhor enviar Khrushchev ao espaço em vez do cachorro. Mas o uso de animais em testes espaciais continuou, com o objetivo de garantir o lançamento seguro de seres humanos. Enquanto a União Soviética usava cães e, posteriormente, coelhos, os Estados Unidos usavam macacos. As primeiras criaturas vivas a retornarem à Terra com segurança, usando paraquedas, foram os cães Dezik e Gypsy da União Soviética, em 22 de julho de 1951, e o chimpanzé Yorik, dos Estados Unidos, em 20 de setembro de 1951. Dezik morreu uma semana depois de retornar. Gypsy foi levado para a casa do acadêmico Anatoly Blagonravov. Em 1966, quando havia dúvidas sobre a possibilidade de permanência prolongada de seres humanos no espaço, a União Soviética enviou o satélite Cosmos 110, com os cães Vaterk e o Golcon. Ambos retornaram vivos, porém exauridos, após 23 dias em órbita. O envio de animais ao espaço começou a diminuir com o lançamento de seres humanos. Yuri Gagarin,
que passou 1 hora e meia no espaço em 1961, em uma missão que exigia pouca habilidade, brincou uma vez dizendo que foi, ao mesmo tempo, a primeira pessoa e o último cachorro no espaço. Obrigado por assistir. E se você gostou do vídeo, por gentileza, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.